Boa tarde, eu sou a professora Margarida Duarte e estou aqui com vocês para lecionar as aulas de História, Geografia, Ensino Religioso, Educação e Cidadania. E hoje vou trabalhar aulas de História. O tema de hoje é o Iluminismo ou Ilustração. Minhas aulas de História aqui na Escola Joaquim de Souza Pinto são dia de quarta-feira, as duas primeiras aulas no 8º ano. Então, hoje, pessoal do 8º ano, nós vamos trabalhar o tema Iluminismo ou Ilustração. O que foi para nós o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento de ideias intelectuais que se desenvolveu na Europa, no século 17 e 18. Mas foi na França que esse movimento foi liderado. A França liderou este movimento que ainda hoje influencia o nosso mundo atual. Ele não ficou parado no tempo. Então, até hoje, o nosso mundo ainda é influenciado por essas ideias intelectuais. Então, hoje nós vamos ver o que os iluministas pensavam, o que eles defendiam, o que era para eles a razão, como eles viviam, como estavam, como as pessoas viviam, onde estavam mergulhados, de que os iluministas duvidavam. Vamos ver também o que era o triunfo da humanidade para eles, como o mundo era regido no pensamento dos iluministas, a que os iluministas reagiam, a que eles se opunhavam, E vamos ver também quais eram os pensadores mais conhecidos daquela época. Então vamos começar. Nós já falamos do conceito, que foi um movimento de ideias intelectuais, desenvolvido na Europa, mas que foi liderado na França. E agora nós vamos falar da razão, que a razão era o valor supremo para os iluministas. Eles achavam que através do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, alcançaria o esclarecimento. Que o ato de pensar tornava as pessoas esclarecidas. Os iluministas também acreditavam que as pessoas daquela época viviam mergulhadas na ignorância e no fanatismo religioso. A ignorância que levava as pessoas a não ser esclarecida, a não ter liberdade e nem prosperidade. Ignorância essa que atrapalhava a vida das pessoas. Então, os iluministas foram colocando ideias, pautando ideias para que as pessoas pudessem viver melhor. Eles eram pessoas que duvidavam de tudo. Duvidavam daquilo que era feito por tradição e também por autoridade. Mas eles buscavam o quê? Eles buscavam um conhecimento baseado através da razão, um conhecimento baseado nos atos esclarecidos, um conhecimento baseado pelo ato de pensar, onde através do ato de pensar as pessoas chegavam ao esclarecimento maior. Chegavam à luz, Eles defendiam isso. Eles eram defensores da luz e eram contra as trevas, contra a escuridão. Para os iluministas também, o triunfo da humanidade seria o progresso. E que o progresso levaria as pessoas a serem otimistas, Então, o progresso era a prosperidade. E que levaria as pessoas a viver sendo pessoas otimistas, pessoas que seguem a vida sem temer, pessoas que seguem na luz, a base do esclarecimento. Então, eles pensavam dessa maneira. Eles achavam que, através do ato de pensar, através da luz, do esclarecimento, através da razão, a ignorância ia desaparecer. E a ignorância desaparecendo ia dar lugar a quê? Ia dar lugar
ao esclarecimento, ia dar lugar às luzes. As pessoas iam ficar mais esclarecidas e iam poder viver melhor, né? Então, outra coisa que os iluministas pensavam também, que o mundo era regido por leis naturais, simplesmente por leis naturais. Então, por isso, por eles pensarem que o mundo era regido por leis naturais, eles se dedicavam ainda mais à ciência. É tanto que nessa época houve grandes avanços na ciência. Por eles pensar dessa maneira e se dedicar cada dia mais à ciência. Eles também, os iluministas, eles reagiram ao antigo regime. O antigo regime da época era as monarquias absolutistas, que era o rei, a nobreza e o clero, era quem acumulava todo o poder, toda a riqueza e todo o privilégio. E as outras pessoas, as pessoas comuns, as pessoas ditas pobres, não tinham direito sequer de falar. Então, isso foi uma causa que foi aborrecendo os iluministas. E eles foram trazendo essas ideias, as ideias de que as pessoas podiam ser esclarecidas e podiam ser prósperos. E então, os nobres já eram nobres, já nasceram nobres. A nobreza era rica. O clero também tinha todos os privilégios, não pagavam impostos, como o rei e como a nobreza, não pagavam impostos. E as outras classes, dos operários, dos trabalhadores, tinham que viver trabalhando e não acumulavam riqueza e nem tinham privilégios. Então, isso aí foi uma coisa que deixou os iluministas chateados, né? Então, por isso que eles decidiram a trazer essas ideias intelectuais, para que as pessoas fossem forçadas a pensar, fossem seres pensantes, para poder viver uma vida melhor, né? Então, outra coisa também que a gente vai ver aqui é que vamos conhecer os pensadores mais conhecidos daquela época, que no caso era o John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Aí foram os pensadores que travaram essa batalha dessas ideias intelectuais e desse movimento iluminista. E John Locke dizia que todas as pessoas ao nascer, elas tinham os mesmos direitos. Então, o que era que o Locke estava dizendo com isso? Ele estava dizendo com isso que as pessoas ao nascer, eles tinham os mesmos direitos uns dos outros, direito de igualdade, de ser iguais. De ser iguais. Se era para ser rico, todos eram para ser ricos. Se eram para ser pobres, todos eram para ser pobres. Ele também dizia que as pessoas ao nascer tinham direito à vida, viver em abundância. Ele também defendia a liberdade, que as pessoas tinham direito a viver em liberdade, direito de falar, de prosperar, de viver em liberdade. Então, o Locke defendia esse ideal de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, esses foram alguns pensadores iluministas que foram mais conhecidos durante esse período, né, do iluminismo. E hoje, foi o que eu trouxe hoje para essa aula de hoje, foi esse conteúdo e que eu espero que vocês tenham entendido e que possam aproveitar bem. Vou disponibilizar para vocês uma atividade no WhatsApp sobre este conteúdo. E agradeço a compreensão de todos vocês. Obrigada.